Cuerpo de Cristo, sálvame. sangre de Cristo, Embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti. para con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Pasión de Cristo, Confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti. para con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Irmãos e irmãs, vamos iniciar a nossa meditação deste domingo, dia 22 de março. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora ouvir a palavra de Deus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, que eram suas irmãs. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés de Jesus com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que você ama, seu amigo Lázaro, está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam te apedrejar lá, e agora você quer ir para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Jesus, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensavam que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós alegro-me,
por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Marta disse: Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, no final do mundo. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Você crê nisso? Ela respondeu: Sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo baixinho: O Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa, consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando viu, caiu de joelhos diante dele e disse: Senhor, se tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, Jesus estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: Onde colocaram Lázaro? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus viu e chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Esse que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio dizendo: Senhor, já cheira mal. Está morto tem 4 dias. Jesus lhe respondeu: Eu não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isto, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Meu querido irmão, minha querida irmã, para mim, esse evangelho é um dos evangelhos mais lindos que existe na Bíblia. Um dos. Claro, a Bíblia toda é lindíssima. Mas esse evangelho é muito significante para mim. Ele é muito importante. Olha, meu irmão, minha irmã. Esse evangelho mostra tanta coisa que nós precisamos de acordar para elas. Por exemplo, esse evangelho mostra que Deus é Deus. Ele pode tudo. Não tem limite para Deus. Não tem aonde Deus pode ir. Dali para frente não pode mais. Deus não tem limite. Deus supera tudo. Deus vence tudo. Deus resolve tudo. Deus mexe com tudo. Deus ama tudo. Deus ilumina tudo. Deus não tem tamanho. Se você falar que Deus é muito grande, acaba você até empobrecendo Deus. Que Deus é mais do que muito grande. Quando você fala que Deus é imensurável, talvez é um pouquinho melhor se for levar a sério a palavra mensurar, que significa não tem medida, não tem como medir Deus. Deus é mais, aquela música bonita, né? Deus é mais, cada vez mais, sempre mais. E esse evangelho mostra isto. Esse milagre que Jesus realizou hoje, no Evangelho de São João, ele é o 7º milagre, o último milagre narrado por São João. E é o milagre dos milagres, porque diante de uma situação consumada, porque um cego enxergar ainda pode acontecer, um mudo falar ainda pode acontecer, um surdo ouvir ainda pode acontecer, um aleijado andar, um coxo andar, pode acontecer. Agora, o morto voltar a ter vida é coisa de Deus, unicamente de Deus. Nós temos que descobrir esse Deus que tudo pode, esse Deus que faz as coisas acontecer. E olha ali, já tanto Marta quanto Maria, os discípulos, todo mundo ali já estava diante de um quadro definitivo, que era a morte de Lázaro. Mas Jesus mostrou que aquilo tudo ali podia ser mudado pelo poder de Deus, para que a glória de Deus fosse manifestada. É confiar que para Deus tudo é possível. É confiar que para Deus nada é impossível. É confiar nesse Deus que está acima de tudo, que vai além de tudo, que pode mais do que tudo, que é mais capaz do que tudo. Não tem condicionamento. Ninguém manda em Deus. Às vezes a gente vê dentro de religião, líderes religiosos querendo dizer, mas Deus não faz isso, Deus não permite isso. A gente pode até falar, na minha opinião, talvez Deus não queria que isso fosse assim. Mas isso é com Deus. Ele que sabe. Tudo é Deus que resolve. O que a gente aprende com esse evangelho de hoje é que a gente tem que aprender a deixar Deus conduzir a situação. Morto, eu nunca vi morto que ressuscita, a não ser essas narrativas do evangelho. Agora eu já vi pessoas quase mortas num estado tão grave de doença, às vezes um acidente tão grave, coisas tão difíceis, que até o médico desengana, todo mundo desengana, até a família já começa a chamar todo mundo para fazer visita, porque não tem mais jeito, e o quadro muda daqui a pouco. Claro que quando o quadro muda, uma pessoa na situação de quase morto começa a melhorar, vem aqueles pessimistas e fala, tá melhorando para morrer em casa. Tem nada disso. Deus dá vida. Deus é o Senhor da vida. Ele tem poder. Nós temos que confiar mais que Deus pode.
e que Ele não só pode, como Ele faz. Deus, às vezes, deixa as pessoas, muitas pessoas, às vezes até decepcionadas, porque tem gente que já está contando que Deus não vai fazer tal coisa que de jeito nenhum, que Deus vai e faz coisa boa. Que nós aprendamos a confiar e acreditar nesse Deus que é sempre maior. Agora nós vamos fazer a nossa experiência de Deus. O fato interessante desse evangelho de hoje é que ali eram 3 irmãos. A Maria, a Marta e o Lázaro. 2 irmãs e irmãos, 3 de uma mesma família. O mais bonito que eu ia dizer é o seguinte, que eles eram uma família amiga de Jesus. Jesus frequentava aquela casa. E Jesus ia ali. Jesus gostava de ver aquelas pessoas conversar com Marta, com Maria, com Lázaro. Então eles eram amigos. Jesus tem amizade com você também. Jesus, além de visitar a sua casa, a sua moradia, onde você reside, mas Jesus visita também. Jesus não só visita, Ele habita a sua principal casa, que é o seu coração. Deus está aí morando dentro de você, porque Deus é seu amigo, meu irmão, minha irmã. Ele participa da sua vida. Deus se envolve com você. Conforme eu disse ontem ou antes de ontem, não sei, Deus não esquece de você de jeito nenhum, que está aí dentro de você. Fazendo essa experiência de Deus agora, você vai constatar isto. Por isso, nesse momento, esfria sua cabeça, tranquiliza sua mente. Deixa suas preocupações para um lado. Procure nesse momento sentar naquele lugarzinho bem tranquilo que você senta todos os dias. Fechando seus olhos, respira profundamente e se envolve com Deus. Mas esse Deus que resolve as coisas, esse Deus que conduz as coisas, esse Deus que dá solução para as coisas, encontra com esse Deus agora. Não é aquele Deus de mentirinha, aquele Deus que parece que é, mas não é. Esse Deus verdadeiro. Mergulha-se em Deus. Respira Deus. Celebra Deus aí dentro de você. Sinta essa paz que Deus está te dando. Essa paz profunda que Deus está te dando. Esse conforto que Deus está te dando, essa tranquilidade que Deus está te dando, essa paz interior que você está sentindo. Meu irmão, minha irmã, fazendo essa profunda experiência de Deus, conversa com Ele agora, faça Ele os seus pedidos. Pede a Deus para aumentar cada vez mais a sua confiança no próprio Deus. Pede a Deus para ajudar você a confiar nele, assim, mas esse Deus que não tem limite, esse Deus que é maior do que tudo, que sempre pode, esse Deus que tem poder, esse Deus grandioso, esse Deus que é mais do que grande, esse Deus que é infinito, esse Deus que é eterno. Pede a Deus para fazer você confiar cada vez mais nele. Tudo que você precisa é confiar nesse Deus que não é condicionado. Reze também pela sua família. Assim como Jesus era amigo daquela família, Lázaro, Marta e Maria, Ele é também amigo da sua família. Deus mora aí na sua casa, visita a sua casa, participa da sua família. Reza a Deus pela sua família, para que sua família seja amiga de Jesus. Sua família conversa com Jesus, que sua família abra as portas para Cristo entrar, para Cristo permanecer, que Cristo seja aquela pessoa que habita aí na sua casa. Reza a Deus, meu irmão, minha irmã, para que na sua casa nunca falte a comida, para que todos na sua casa tenham saúde. Reza a Deus por todas as demais pessoas que você quer rezar por elas.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Receba agora a bênção especial de hoje. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, desça sobre todos vocês e vossas famílias bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até amanhã, se Deus quiser. Permaneçam na paz de Cristo. E vamos encerrar cantando o seguinte canto. Jesus um lamento. Ó Maria, ensina-me a ser assim, como filho, em Deus tudo esperar. Mãe querida, Jesus por mim. Maria, que não se rebelou. Maria, por nós oferecer. Aparecer. Ó Maria, ensina-me a ser assim, como filho, em Deus tudo esperar. Mãe querida, Jesus por